Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai, Marvin, parte 6, capítulo 65. O punho de Ban é bloqueado pelo travesseiro de Kim, e Kim fica em cima do pilar de cristal que Ben não consegue atacar. É assim, eu costumava ter muitos conflitos com você. É que isso é passado. Kim ficou em um pilar de cristal e relembrou o passado. Então, como um presente de retribuição do passado, você apareceu na nossa frente assim? Não, você apareceu na minha frente. Se pudéssemos, não gostaríamos de conhecê-lo nesse clima. Ben realmente quer matar esse cara no momento. 10 anos atrás, fomos expulsos da capital real após sermos suspeitos de subverter o reino. E não tínhamos para onde ir a não ser retornar à nossa cidade natal. Mas quando retornamos à nossa cidade natal, fomos recebidos apenas pelos destroços intermináveis de nossa cidade natal queimada. Enquanto Kim fala de sua dor, o travesseiro de Kim se transforma em uma fera gigante e toma as mãos e os pés de Ben sob controle. Durante o tempo em que estive com você como membro dos 7 pecados capitais, não percebi porque você, como ser humano, tinha um corpo imortal. E foi só então que percebemos que foi você quem matou a donzela sagrada e ganhou o poder da fonte da vida. Kim continuou. Como você sabia sobre aquela mulher? Ben se perguntou por que Kim sabia sobre Elaine. Elaine, que você matou, é nossa irmã. Kim disse com raiva, agarrando Ben pelo colarinho. Ao ouvir isso, as dúvidas de Ban finalmente desapareceram, e Ban, que entendia tudo, relaxou sua resistência. Entendo, você quer me matar para vingar minha irmã? Mas é inútil, eu sou imortal. Ben tenta provocar Kim para atingir seus objetivos. Jin Leng bufou. Você sabe que nosso artefato tem uma forma plural, certo? O quê? Ban ficou um pouco confuso, ele nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Sério, você não fica nem um pouco impressionado com coisas nas quais não está interessado. Jin de repente olhou para Ban e disse, lança espiritual, a terceira forma, fossilização. Do que você está falando? Ben não parecia estar em pânico. Com a ordem de Jin, um garfo dourado se esticou do peito da besta gigante e perfurou o peito de Ben. Embora não tenha sido tão prejudicial quanto a primeira forma da lança espiritual, mas com o garfo sendo retirado, o corpo de Ban começou a petrificar do torso ferido aos membros. Eu estava esperando por esse momento, você vê? Elaine. A expressão de Kim estava um pouco triste. À medida que a petrificação avança, Ben também começa a relembrar seus últimos dias com Elaine. Neste dia, Elaine estava olhando o roteiro. Se ao menos Banlai tivesse tirado não a fonte da vida, mas a mim. Elaine fantasiou sobre contos de fadas e desejou que alguém pudesse ajudá-la a escapar de séculos de solidão. Então eu farei isso. Ben estava comendo frutas e parado atrás de Elaine. Elaine ficou atordoada, completamente morta, envergonhada e corada. Você não disse que estava procurando comida? Elaine perguntou nervosamente. Bilberry foi encontrado lá muito rapidamente. O resto dos mirtilos foram todos enfiados na boca de Ban. Talvez esta fosse a floresta ajudando a mulher sagrada que estava guardando a floresta do Rei das Fadas em vez do Rei das Fadas. Então eu vou. Ban abriu sua postura para cumprir sua promessa. Sério. Elaine, que já era uma pessoa muito socialmente tímida, ficou ainda mais tímida quando Ben mexeu com ela. Estou falando sério. De qualquer forma, sempre fui muito compatível com humanos, e você pode me entender seriamente. A bola de Ben foi direto para o coração de Elaine, fazendo-a corar. Não, estou feliz, mas se eu não proteger a fonte da vida, esta floresta irá. Elaine reprimiu a excitação em seu coração e recusou Ben. Sem problemas, deixe comigo. Eu vou encontrar seu irmão e trazê-lo de volta, como você disse, o irmão que fugiu de casa há centenas de anos, então você está completamente livre. Ban fez uma promessa a Elaine, eu tenho que dizer que a bola reta é realmente Sondere, e não importa o quão loira mais Lore seja, não funciona. Elaine abraçou alegremente o garotão fofo, e os olhos de Ben se arregalaram instantaneamente, e seu coração ficou muito feliz. É uma pena que os bons tempos não duraram muito. O incêndio varreu a floresta do Rei das Fadas. E as chamas naturais que poderiam queimar a floresta do Rei das Fadas não eram chamas comuns, e o culpado eram os pequenos soldados diversos do clã do Deus Demônio, um Deus Demônio vermelho. Embora seja um soldado diverso, agora, depois de 3.000, Britnia não tem mais poder para lutar contra o Deus Demônio vermelho. Então não é de se surpreender que a floresta do Rei das Fadas tenha caído. Ban, anime-se. Elaine correu e agarrou Ben. Isso. O que diabos é isso? Ben nunca tinha visto um monstro assim, e a aparência aterrorizante, garras afiadas e dentes estavam atingindo os nervos de Ben. O que é isso? É o clã do Deus Demônio. Elaine respondeu por Ben. Deus Demônio? Ben nunca tinha ouvido falar disso antes. Somente o fogo do inferno pode queimar a floresta do Rei das Fadas, mas eles deveriam ter sido derrotados em uma guerra antiga e selados pelo clã das deusas. Elaine também ficou intrigada com a chegada do Deus Vermelho. A propósito, e a fonte da vida? Ben de repente se lembrou da fonte da vida, que era importante para aquela floresta. Está tudo bem por enquanto.
Elaine disse enquanto olhava para a fonte da vida protegida pelos galhos. Ok, você o pega e foge rápido. Ban se levantou, sacou sua arma e se preparou para a batalha. Você se apresse comigo, o deus demônio ainda não nos notou. Elaine gritou ansiosamente. SHHHH bem fez sinal para Elaine permanecer em silêncio e se preparou para matar o deus demônio. É agora. Ban arrancou o coração do deus demônio com um golpe enquanto o deus demônio vermelho cuspiu chamas novamente. Olha, um golpe mata. Ben disse triunfantemente, mas... Capítulo 66. O deus demônio não caiu como Ben esperava, mas lentamente virou a cabeça para olhar para Ben. Não, Ban, fuja. O deus demônio tem mais de um coração. Elaine gritou ansiosamente. Ben também estava um pouco em pânico no momento, e só queria levá-la embora quando ouviu as palavras de Elaine. Um raio de luz disparado dos olhos do deus demônio vermelho atravessou o peito de Ben e Elaine. Que outras palavras você tem a dizer agora? Deixe-me ouvir sua confissão final. Mas eu não vou te perdoar. Kim disse enquanto olhava para a classe lentamente petrificada. Ben não falou, mas olhou para ele com um sorriso. Talvez ele sentisse que tal caminho era o destino de seu pecado imperdoável. O que é tão engraçado? Não blefe. Você realmente não está disposto, não é? Kim não conseguiu deixar de se sentir um pouco irritado ao olhar para a turma que não só não estava arrependida, mas ainda estava rindo. Mas no final, Ban sempre tinha um sorriso no rosto, e não tinha a expressão que Kim queria ver. Adeus, Ban. No final, Kim ainda mostrou um olhar solitário. Do outro lado, Meliodas e os outros ainda estão procurando o paradeiro de Ben e Kim. Não está lá? A perspectiva de Diane ainda não via nenhum sinal dos dois. Será que os dois voltaram para o mundo real? Hawk adivinhou, e devo dizer que o cérebro de Piggy ainda é muito inteligente, embora não esteja certo, mas pelo menos ele usa seu cérebro. De repente um estranho olho vesgo bloqueou o meio da estrada, e essa postura estranha atraiu instantaneamente a atenção de todos. Quem é esse? Disse Diane, que não tinha visto o homem estranho. Primeiro encontro, o pecado da ira, Meliodas. O pecado do ciúme, Diane. Eu sou um paladino, Kina. Kina o saudou. Como você entrou? Hawk estava curioso, mas você não se perguntou por que ela estava aqui. Esta é a capital dos mortos. Estou morta. Gina respondeu à pergunta 1510 de Piggy. Você ouviu isso? Ela acabou de dizer que estava morta? A expressão de Hawk era obviamente um pouco de descrença, e Hawk até se perguntou se tinha ouvido errado. Eu ouço você. Meliodas destruiu as ilusões de Hawk. De qualquer forma, essa garota é muito perigosa. Com a confirmação de Meliodas, Hawk finalmente percebe que o olho vesgo na frente dele é um personagem assustador. Sim, é realmente perigoso. A rara expressão de Meliodas era um pouco solene. Kina sacou sua espada fina, e o impulso emitido pela espada jogou Hawk e Elizabeth para longe, o que mostrou que Kina ainda tinha algo. Hawk, leve Elizabeth com você e corra para o mais longe possível. Meliodas disse com uma expressão solene. Entendido, venha, Elizabeth. Ok. Hawk deixou Elizabeth subir em suas costas e saiu correndo com o motor em movimento. Corra! Como um javali à solta. Devo dizer que a metáfora de Hawk é muito precisa. Por favor, fiquem sãs e salvas, gritou Elizabeth atrás dela. Meliodas e Diane já tinham colocado uma postura de luta, e era óbvio que o inimigo na frente deles não era fácil de lidar. Capítulo 67. Hawk carregou Elizabeth pelos arbustos de cristal, pulando e correndo uma longa distância de uma só vez. A aura daquele paladino chamado Kena é aterrorizante, mesmo que seja apenas a sensação de selvageria. Hawk correu com a cabeça baixa. Não, eu também sinto isso. Elizabeth disse. Sério? Hawk parou correndo em frente a um cristal gigante. Deve ser tranquilo correr aqui, certo? Não é um pouco longe demais? Assim que ele terminou de falar, Meliodas voou e quebrou o cristal. Dói, dói. Meliodas lutou para sair do buraco que ele havia quebrado. Senhor Meliodas? Elizabeth ficou chocada. Ela tinha corrido muito para ver Meliodas. Por que vocês ainda estão aqui? Meliodas gritou para eles. Hawk, você gostaria de ouvir o que você disse? Eu corri tanto que você pode me esmagar com precisão inconfundível, certo? Assim que Meliodas caiu, uma enorme sombra negra o envolveu, e Diane voou e caiu direto em Meliodas. Comandante, Diane notou Meliodas abaixo dela. É pesado. Meliodas, que estava segurando Diane, disse de repente. É demais, eu não respeito os sentimentos das outras pessoas de jeito nenhum. Diane está muito insatisfeita. Como você pode dizer isso de uma garota? Está na hora de reclamar? O pecado do ciúme, Diane, também tem o poder mais estranho entre os 7 pecados capitais. Manipulando a magia única do clã gigante que está intimamente ligado à Terra criando. E eu sempre estive ansiosa para ver isso com meus próprios olhos. Gina disse sem pressa, como se não tivesse medo de ser espancada. Então, e as impressões? Diane se levantou do chão e assumiu uma posição de luta novamente. Para ser honesto, estou desapontado. Não vale a pena mencionar a magia de forma alguma.
Gina foi implacável em seus comentários sarcásticos. HMPH. Diane bufou e depois riu. E quanto a isso? Vórtice de areia, Diane gesticulou e então juntou as mãos no chão. Kina perdeu o equilíbrio em um instante, e o chão sob seus pés deixou de ser um cristal duro e se transformou em um redemoinho de areia. E Kena começou a afundar lentamente no chão. Até as pedras preciosas podem se transformar em areia para eu lembrar. Diane disse enquanto olhava para Kina afundando lentamente. Entendo, ensinada. Mesmo diante da areia que já havia submergido até seu queixo, Gina não entrou em pânico. Assim que Kena afundou completamente no chão, uma explosão foi ouvida sob a areia, e Kena voou para fora do chão com a ajuda das consequências da explosão. Vendo isso, Diane quebrou um pedaço de cristal do chão e o jogou. Se fosse uma pessoa comum que fosse esmagada por um cristal pesando várias toneladas, ela ficaria aleijada se não morresse. No entanto, Kina não entrou em pânico apenas para vê-la levantar sua espada fina e apunhalar o bloco de cristal, no momento em que a espada fina e o cristal se tocaram. Uma chama brilhante irrompeu de repente, as chamas se dispersaram e o cristal foi explodido em pedaços. A onda de choque e os destroços da explosão derrubaram Diane. Kina, por outro lado, estava em um pequeno pedaço de cristal na forma de um pé. Assim que Kena estava ganhando apoio, Meliodas cortou seu pescoço diretamente por trás dela. No entanto, ela foi desviada de lado por Kena e ao mesmo tempo em que ela virou a cabeça, Kina deu um salto mortal para trás e deu um passo para trás. Bem a tempo de evitar a transformação de Meliodas. Assim que Kina pousou sobre um joelho, Meliodas já havia usado a inércia de pular para cima e para baixo, e uma faca de mão cortou Kina, mas foi bloqueada pela espada horizontal de Kina. Devo dizer que você não é tão preciso quanto eu. A série de ações de Meliodas é como bater deliberadamente na espada de Kina. Digno de ser o chefe dos lendários 7 pecados capitais Meliodas. Parece que sua força é digna desse nome. Kena pressionou forte contra o braço de Meliodas, suas mãos tremendo. Meliodas, você está se esforçando muito e estou ficando sem ação. Mas o que me impressiona inacreditavelmente é, por que você não usa essa espada? Kena ficou curiosa e então aproveitou o momento para recuar, saindo do alcance de ataque de Meliodas. Você acha que tem certeza de que será capaz de me derrotar de mãos vazias? Kina levantou sua espada novamente e voou em direção a Meliodas, vendo como ela estava indo. E ela não precisou pensar sobre isso para saber que estava pronta para usar sua magia. Meliodas colocou a mão no punho da espada. Então deixe você ver. Meliodas riu de repente. A vitória do comandante regimental. Diane ao lado estava um pouco feliz. No momento em que Kena liberou seu poder mágico, Meliodas duplicou o ataque mágico de Kina com um golpe de espada. É isso, capitão. Diane já estava torcendo por Meliodas. Entendo, esse é seu poder mágico. Todos revidem, seguindo a lei da fumaça e sem ferimentos. Kena naturalmente só arranhou um pouco suas roupas. É divertido lutar contra o poder mágico que está diante de você com várias vezes mais força. Em outras palavras, quanto mais forte a magia do oponente, mais aterrorizante ela se torna. Mas a única desvantagem é que você não pode atacar por conta própria. Kina acha que viu através de Meliodas. No entanto, o histórico de Kena é realmente brilhante, porque nenhum humano foi capaz de destacar os 3 membros dos 7 pecados capitais. Embora possa ser apenas uma coincidência, mas você não pode negar o fato de que Kena destacou os 3 membros dos 7 pecados capitais. Cara, é porque você sabe disso que você limita sua magia ao mínimo? Ouvindo as palavras de Kena, Meliodas apenas sorriu. Então, 2. Por favor, continuem com o bom trabalho e me deixem satisfeito. Kina colocou uma postura de luta e disse que se vocês lutarem casualmente, a velha senhora pode destacar vocês 2. Capítulo 68. Do outro lado, Kim estava parado não muito longe, olhando para Ban com um sorriso no rosto antes de ficar completamente petrificado, esperando ver uma expressão de remorso em seu rosto, mas ele estava desapontado. Eu sei que não há uma palavra de arrependimento no final. É o seu estilo, classe. Jin puxou a lança espiritual que havia perfurado o corpo de Ban. Então, pelo menos, deixe você estar na capital dos mortos, nem morte nem descanso. E viva sozinho e dolorosamente para sempre no futuro. Para você que tirou tudo de Elaine, este é o ponto final mais adequado. Kim se virou sozinho. Desta vez ele não havia perdido apenas sua irmã, mas também um amigo. Assim que Kim se virou e estava prestes a sair, uma bola dourada de luz desceu na frente de Ben. O que é isso? O Ben está fazendo o que diabos? Kim parou e pousou no chão, curioso sobre a verdadeira identidade do objeto na sua frente. Não, ele não deveria ser capaz de fazer nada. Jin negou seus pensamentos anteriores e no segundo seguinte, a lança espiritual que havia perdido o suporte do poder de Jin foi inserida no chão. Difícil. Poderia ser Elaine. Um pensamento surgiu de repente na mente de King, que ele esperava, mas temia. Elaine, é você? King gritou alto, mas Elaine não respondeu. Do ponto de vista de Ben, as mãos de Elaine acariciaram seu rosto, e um beijo amoroso foi dado a Ben.
No momento seguinte, o estado petrificado de Ban foi diretamente levantado. O quê? Petrificação foi levantada. Kim ficou chocado e não queria acreditar que sua irmã salvaria um homem que o havia matado. Dessa forma, Ben e Elaine se olharam afetuosamente novamente depois de 12 anos. E aí, Elaine? Ben cumprimentou Elaine da maneira mais familiar possível. Poderia ser. Kim ficou surpreso que Ben conseguiu ver Elaine, mas ele não viu nada além de uma bola dourada de luz. Ben, o que é essa cicatriz no seu rosto? Elaine apontou para o lado esquerdo do rosto. Ah, essa voz é realmente... Kim ficou chocada e então entrou em pânico. Elaine, somos nós, você ainda se lembra de nós? Aqui estamos, por favor, deixe-nos ver como você é. Kim gritou para Elaine com certo pânico e excitação. Mostre a ele. No final, Ben não aguentou mais, então Elaine também se mostrou na frente de Kim. Elaine balançou a cabeça. A capital dos mortos fica entre os mortos e os vivos, e é por causa da transmissão de pensamentos fortes que podemos nos ver pela primeira vez. Elaine estendeu a mão e acariciou o rosto de Ben. Você ainda está realmente bravo. Nos culpe por deixar você sozinho e ir embora sozinho. Jin abaixou a cabeça tristemente e se culpou. Sim, afinal, foi ele quem cometeu o erro em primeiro lugar. Elaine não falou. De repente, um forte tremor à distância atraiu a atenção de todos. Essa sensação. É um paladino? Ben olhou rapidamente para trás, mas não conseguiu ver nada ali. Esperem, turma. Elaine parou bem. Por que vocês estão aqui? Elaine ficou curiosa. Não é nada, eu vou apenas dizer. Um dia eu vou te levar embora. Ben disse algo que não tinha dito antes. Elaine ficou chocada por um momento e então lágrimas brotaram em seus olhos emocionados. Espera. Ban, seu bastardo. O que mais você quer tirar da nossa irmã? Ouvindo isso, Jin já estava ansioso. Ele percebeu que Ban tinha tirado o coração de sua irmã, e o próximo passo era naturalmente a pessoa inteira. Obrigada, Ben, disse Elaine. O quê? Kim ficou visivelmente chocada com a resposta. Depois de dizer isso, Ben correu para o lado de Meliodas e Diane. Por quê? Kim caiu de joelhos como se todas as suas forças tivessem sido drenadas, incapaz de acreditar no que estava vendo e ouvindo. Capítulo 69. Não, Ban, há mais de um coração do deus demônio. Elaine atacou para parar Ben, mas Ben era rápido demais. No segundo seguinte, o peito de Elaine foi perfurado e Ben ficou gravemente ferido. Ban, por favor, beba tudo. Este copo de água. Elaine arrastou seu corpo moribundo e rastejou até a frente de Ben, controlando o galho para colocar a fonte da vida ao lado de Ben. Mas Elaine, cuja vida estava chegando ao fim, não tinha forças para controlar os galhos, e quando os galhos foram soltos, a fonte da vida foi espalhada em direção ao chão. Felizmente, Ban pegou a fonte da vida a tempo. Você, venha, beba. Ben empurrou a fonte da vida na frente de Elaine. Elaine balançou a cabeça, mas vendo o olhar determinado de Ben e os olhos prestes a se fechar, ela fez uma escolha. Ben observou Elaine beber lentamente a fonte da vida, finalmente deu um suspiro de alívio e fechou os olhos. No entanto, no momento seguinte, um toque suave saiu de seus lábios, acompanhado por uma fonte de vida que deslizou para sua garganta. E os olhos de Ben se arregalaram instantaneamente. O deus demônio viu que os dois ainda estavam se movendo, então ele se aproximou e chutou o pé de Ban, e Ben já tinha mandado Elaine embora. Tolo, espere por mim, vou terminar isso. Ben tristemente colocou Elaine no chão. No momento seguinte, a grande mão do deus demônio segurou Ban em sua mão. Você deve saber que o deus demônio tem garras afiadas em sua mão que podem cortar tudo, e o resultado de ser pego assim pode ser imaginado. No momento seguinte, os dedos do deus demônio foram cortados, revelando o corpo de Ben que estava se recuperando a uma velocidade surpreendente. Vamos lutar, vamos ver quem se transforma em espuma de carne primeiro. Neste momento, a raiva de Ban queimava em seu peito. Este deus demônio já era uma coisa mortal. Na capital dos mortos, Kim ainda estava de joelhos, ponderando sobre essa questão filosófica. Eu não entendo. Você tem que perdoar o homem que tirou tudo de você, porque você tem que perdoar Ban. Kim ficou intrigada no momento. Eu suportei um longo tempo de solidão sozinha por 700 anos depois que meu irmão abandonou o país e o ignorou. Mas esses 700 anos de solidão foram resolvidos por ele em 7 dias. Ben sabia que você era meu irmão, então ele provocou você deliberadamente e atirou. Elaine disse lentamente. Ao ouvir isso, Jin de repente levantou a cabeça e finalmente viu a figura de Elaine. Ele não é esse tipo de pessoa. Elaine ainda estava tentando defender Ben. Elaine. Kim ficou realmente animado no momento em que pôde ver sua irmã novamente. Do outro lado, Meliodas e Diane ainda lutavam ferozmente com Keina. Diane tocou um pouco o dedo no chão e o levantou. Um pilar de cristal lentamente se ergueu dos pés de Meliodas, levantando Meliodas. Meliodas deu um salto e esfaqueou Keina com sua espada quebrada de forma condescendente. Naturalmente, Keina não ficaria parada, e usou a ponta de sua espada contra a espada quebrada, e a colisão de espadas e espadas provocou faíscas ferozes.
Meliodas aproveitou a oportunidade para se afastar, e Diane aproveitou a oportunidade para agarrar Keena. Acontece que no momento em que Diane agarrou Keena, uma chama irrompeu da palma de Diane, que mais uma vez ergueu Meliodas e Diane para longe. Por favor, continue tentando, com esse nível de ataque, você não pode parar a magia de Burst Flame. Keena disse enquanto olhava para a dupla envergonhada e então apagou as chamas presas à espada. Assim que Keena se preparou para atacar, ela percebeu que não conseguia mais segurar sua espada. Desculpe, eu bloqueei. Ben finalmente está se juntando à briga, e agora Keena está prestes a atingir o auge de sua vida. Ben. Meliodas ficou muito feliz em ver Ben chegando. O pecado da ganância, Ben? Keena olhou para Ben. Por favor, tire sua mão da minha espada. Não calunie as pessoas casualmente, ok? Eu não toquei em nada. Ben recusou sem cerimônia, e com o movimento de sua mão, a espada de Keena estava prestes a escapar do aperto de Keena. Entendo, essa é sua magia tomando a força? Parece que Keena realmente fez muita lição de casa, e a magia dos 7 pecados capitais foi basicamente descoberta. Então eu lhe darei algo mais condizente com a identidade do ladrão. Keena olhou para Ban com um sorriso, e no segundo seguinte uma chama saiu da ponta da espada, e Ban foi jogado para longe antes que pudesse reagir. Capítulo 70. Após a violenta explosão, Ban ficou gravemente ferido. Ouvi dizer que você é imortal, mas temo que não consiga lutar do jeito que está agora, certo? Disse Keena enquanto olhava para Ben deitado no chão. Meliodas deixará essa oportunidade passar? Naturalmente que não. Mesmo que ele solte a água novamente, ele será denunciado se não fizer isso. Então Meliodas aproveitou a tensão atual de Keena no corpo de Ben e atacou a placa inferior de Keena com uma perna varrida. É uma pena que Keena tenha percebido, e Keena pulou para desviar do ataque de Meliodas. Jogou uma bomba de fumaça no rosto de Meliodas e aproveitou que Meliodas estava bloqueado pela fumaça para bloquear sua visão. Desviou para trás de Meliodas e o atacou com uma bola de fogo. Meliodas não conseguiu se esquivar e foi levado embora novamente. Comandante. Felizmente Diane pegou Meliodas que foi explodido a tempo. Não importa o quanto seu contra-ataque completo rebata meu ataque, se você não puder ler corretamente minha trajetória de lançamento de mana em momento de lançamento, não será de nenhuma utilidade. Gina sorriu enquanto olhava para Meliodas que havia sido martelado no chão. Dói, embora Meliodas que foi pego por Diane não tenha sofrido danos secundários, também foi muito doloroso ser pego diretamente por uma bola de fogo. Capitão, você está bem? Diane disse com um sorriso enquanto olhava para Meliodas, que estava preso em seu peito naquele momento. Por que você parece tão feliz? Meliodas ficou confuso, e não sabia se o garoto era realmente estúpido ou fingia ser estúpido, mas ele foi muito bem tratado. Você ainda está vivo? Ben também se levantou e moveu seus músculos. Fiquei tocada por poder derrotar o lendário imortal. Gina olhou para Ben com desdém. Como você disse, você não pode me derrotar, que tem um corpo imortal. Ben também fede de volta, mas ele parece ter um pouco de verdade no que disse. Keena não pode derrotar ninguém dos 7 pecados capitais, exceto Escanor à noite. É que por várias razões, os membros dos 7 pecados capitais não exerceram sua devida eficácia de combate. Imortalidade e invencibilidade são 2 conceitos completamente diferentes, e se eu realmente quiser te matar, tenho muitas outras maneiras. Keena olhou arrogantemente para os membros dos 7 pecados capitais na frente dela, talvez tenha sido Meliodas, cujo poder de combate ela mostrou que a fez inchar. Esse cara é um incômodo. Ben cerrou os punhos. Ah, você estava perto daquela mulher? Meliodas olhou para Ben com curiosidade. Ei, vocês dois, está na hora de uma conversa fiada, Diane reclamou insatisfeita. A sobrancelha de Keena se moveu, e houve outra explosão violenta. Dindo podia sentir claramente a vibração à distância, mas naquele momento ele estava falando com sua irmã, onde ele teria tempo para se importar com os outros. Porque eu consigo ver. Jim ficou chocado e curioso, ele realmente viu Elaine agora. Se você pode ver meu rosto, significa que eu quero que você conheça bem a classe, e espero que você possa ajudar a classe. Elaine disse lentamente. Elaine, Kim ainda não conseguia entender a abordagem de Elaine naquele momento, e o que mais ele queria dizer. No segundo seguinte, um porco passou correndo. Incapaz de correr, Hawk deslizou diretamente sobre sua barriga, jogando Elizabeth no chão. Não posso mais correr. Hawk revirou os olhos. Dói, Elizabeth foi jogada no chão por Hawk. Meninas e porcos. Kim ficou imediatamente atordoado. Que tipo de formação estranha é essa? Ele ainda está com Elaine. É isso mesmo, Elaine. Elaine. Kim se virou apressadamente, Elaine já havia desaparecido naquele momento, e o que Kim queria dizer só podia ficar preso em sua garganta novamente. Com licença, você é a Lord Kim, não é? Disse Elizabeth, olhando para a criança à sua frente. Quem é você? Kim ficou intrigado ao perceber que a garota na sua frente realmente o conhecia. Eu sou Elizabeth, e por algum motivo estou caminhando com a senhora Meliodas e os outros. Elizabeth deu a Kim uma breve introdução sobre si mesma. Estou lidando com sobras.
Hawk engasgou e tentou se apresentar, mas antes que pudesse terminar de falar, foi interrompido por Kim. E o capitão? Kim olhou para Elizabeth com desconfiança. Sim, mas agora os paladinos apareceram, senhora Meliodas e Diane. O quê? Ei, Ben-sama não está com você? Elizabeth olhou ao redor com desconfiança, ela se lembrava claramente de que os dois homens estavam na mesma direção. Então você quer que eu os ajude? Disse King, ponderando por um momento, mas ele claramente subestimou a determinação e a vontade de Elizabeth. Arma, espera, você não deveria responder sim ou não. Kim olhou para Elizabeth com alguma confusão. Fuja, Lord Kim, mas por favor me empreste esta arma. Elizabeth agarrou o cano de sua arma e disse firmemente. Elizabeth então usou toda a sua força para sacar sua arma. Você sabe lutar? Kim perguntou desconfiado, olhando para a garota na sua frente. Sempre fui salva pela senhora Meliodas e Diane, mas quero ajudá-las de vez em quando. Elizabeth disse. Ok, Elizabeth, vamos lá e bater forte naquela garota sorridente. É difícil imaginar que a primeira pessoa a responder a Elizabeth foi Hawk, um porco tímido e ganancioso. Ok, Hawk. Espere por mim, Lord Meliodas. Elizabeth gritou enquanto sacava sua arma vigorosamente. Eu irei te resgatar imediatamente, Diane. Hawk gritou sem demonstrar fraqueza. Senhor Ban. Talvez ouvindo seus gritos, a lança foi desembainhada. Ótimo, Tírio. Elizabeth disse surpresa, mas no segundo seguinte ela estava atordoada. Foi moleza. Hawk também gritou sem cerimônia. Mas a postura é um pouco estranha? A lança está no ar, e Hawk e Elizabeth parecem estar pendurados na lança. Kim olhou para os dois sem palavras. Neste momento, uma explosão violenta foi ouvida novamente à distância. Capítulo 71. Assim que Elizabeth e os outros tentaram puxar a lança, Kina mais uma vez atingiu Meliodas e os outros com uma explosão. Os ferimentos de Diane e Meliodas pareciam graves, e o calor das chamas irradiava de seu corpo. Isso é realmente, embora eu não tenha atacado com toda a minha força, mas você é o único que foi atacado diretamente pela minha explosão e não foi derrubado. E seu clã gigante é realmente forte o suficiente. Gina disse enquanto olhava para Diane, que estava gravemente ferida na superfície. No entanto, Ben parece estar realmente gravemente ferido. Capitão, você está bem? Diane soltou Meliodas que o protegia em seus braços, e com a proteção de Diane, Meliodas estava intacto. Obrigado, Diane, disse Meliodas. De qualquer forma, se você quer me proteger, me proteja. Ben, que estava gravemente ferido, reclamou. Não, Diane recusou impiedosamente. Sim, Ben não ficou surpreso com a resposta, mas felizmente ele não podia morrer. Capitão, parece que não consigo mais fazer isso, você pode me beijar uma última vez, Diane disse coquete para Meliodas. Descanse um pouco. Meliodas ignorou o flerte de Diane. Então vamos juntos. A classe que voltou ao normal novamente se levanta. Estes são os lendários cavaleiros, Kina balançou a cabeça em decepção, mas não havia muito tempo no campo de batalha para distrair Kena. Ben e Meliodas se aproximaram rapidamente de Kena, enquanto Kina levantou a mão e acenou com uma rajada de chamas para repelir Ban. Uma bomba de fumaça diretamente em sua mão direita interferiu no ataque de Meliodas por trás, e Kina aproveitou a oportunidade para chutar Meliodas para longe com uma perna alta. Claro que não, eu vi Ban tentando dar uma faca giratória em Kina do ar e cortar a cabeça de Kina, mas assim que ele terminou de girar, ele foi esfaqueado no pescoço pela espada de Kina, e o ataque foi instantaneamente contido. Lendas são apenas fantasias. Gina olhou para Ben com um olhar zombeteiro. No segundo seguinte, a lança espiritual de Kim perfurou diretamente o corpo de Ban e jogou Kena para longe. O que está acontecendo? Ban, que tinha acabado de se recuperar dos ferimentos fatais, olhou para a ponta da arma em seu peito e ficou um pouco confuso, e quando olhou de volta, descobriu que era Kim quem o havia esfaqueado novamente. Ei, Ban. Neste momento, Kim está de pé no cano de uma arma e cumprimentando Ban. Ai. Ben tossiu o sangue que estava na garganta. Ei, o que você está fazendo aqui, Kim? Ben disse insatisfeito. Você saberá quando vir, estou aqui para salvá-lo. Jin não se importou e disse, afinal, não foi ele quem foi esfaqueado, e além disso, Ban não morreria de qualquer maneira, então está tudo bem esfaqueá-lo 2 vezes. Veio nos salvar? Muito obrigado. Ben expressou sua gratidão de forma muito superficial. De nada, estou aqui pelo chefe do regimento e por Diane. Kim também disse sem cerimônia que você é apenas um passageiro. Isso não significa que o relacionamento deles seja ruim, é apenas a maneira como eles se dão bem. Ah, não, disse Ben. Sim, e é só porque sinto falta da sua irmã. Por favor, proteja Ben. Elaine, que estava à distância, observava o que estava acontecendo aqui. Bang, com o som do cristal quebrando, Kina saiu intacta, e o ataque de agora foi bloqueado por ela. Olhando para Kina, que não estava nem um pouco machucada, Ben fez um som impaciente. Embora eu tenha imaginado que você nos trairia, ainda tenho alguns arrependimentos, pecado da preguiça, Kim. Gina expressou seu arrependimento levemente.
Eu não esperava que você dissesse isso. Eu não pretendia estar do lado dos paladinos do reino em primeiro lugar. O reino quer derrotar os 7 pecados capitais. E eu quero derrotar os Doveclas. Estamos apenas temporariamente no mesmo propósito. Kim foi sem cerimônias apontando os fatos. É que você lembra que a aula ainda estava conectada por você? Capítulo 72. Além disso, o vento mudou agora. Jinmen disse despreocupadamente, ele não gostava de se misturar com paladinos, e cooperar com paladinos tinha um propósito semelhante. Está tudo bem, não me fure pelas costas com uma arma, fique em cima dela e fale. Ben disse insatisfeito. Entendo, e esse motivo também é esperado por mim. Enquanto falava, Kina deslizou sua espada na frente dela, e com os movimentos de Kina, uma fileira de pequenas bolas de fogo apareceu na frente dela. A bola de fogo foi acompanhada por um grito de Kina, e todas as pequenas bolas de fogo avançaram em direção a Kim. Jin levantou o dedo sem entrar em pânico, e a lança espiritual inserida no peito de Ben saiu de seu corpo, girando e quebrando as pequenas bolas de fogo uma por uma. O pobre Ban foi ferido pela segunda vez, e o sangue estava jorrando. Aproveitando que as células tronco hematopoéticas não estavam reagindo e drenando rapidamente o sangue antigo. Quando a pequena bola de fogo é detonada, Elizabeth e Hawk, à distância, são atraídos. As coisas parecem estar saindo do controle. Hawk deixou escapar um queixo de porco morto. Vamos nos apressar. Elizabeth insistiu. Vamos voltar. Hawk, cujo sangue estava frio, finalmente começou a saber o que era ter medo novamente. Não. Elizabeth rejeitou a oferta de Hawk. A câmera retorna para Meliodas, isso é incrível. Olhando para o ataque interceptado, Kina exclamou. Esta é a lendária lança espiritual que Shashefol fez da árvore sagrada do mundo das fadas. Sua força é mais dura que o aço. E também tem as propriedades maravilhosas da árvore sagrada, e seu poder mágico acontece de exercer essas características ao extremo. Calamidade, elas finalmente podem ser apreciadas por mim. Se eu puder, por favor, encrenque 4 contra 1. Meliodas, você fez todas as coisas ruins. Vê o que você está acostumado com seus filhos. Não, é só 1 contra 1. Kim é um homem honesto e diz que fará o melhor que puder. Você não está brincando? Kiena inclinou a cabeça, um pouco confusa para reconfirmar o que Kim disse. A questão é sua, Kim. Se você perder, eu te mato. Meliodas e Ben também se sentaram sem cerimônia ao lado de Diane, prontos para assistir à peça. Capitão, estou morrendo. Diane continuou a ser coquete, tentando tirar vantagem de Meliodas. Ok. Vendo os movimentos de todos, Kina também assumiu uma posição de luta. Venha, sempre bem-vinda. Antes que ela pudesse terminar de falar, a lança roçou seu rosto. Garoto bobo, você acha que alguém vai esperar você ficar em uma boa posição antes de lutar? Por que você não consegue desviar bem? Jin disse casualmente. Você julgou mal? O ataque de Kim fez Kina entrar em pânico. Sem esperar que Kena reagisse, a lança espiritual voou diretamente novamente e derrubou Kena. Essa velocidade e poder não são comparáveis aos outros 7 pecados capitais. Kena ficou ainda mais em pânico neste momento. Esse é realmente o poder de combate dos 7 pecados capitais? Elaine estava observando a batalha à distância. Eu sei que você vai conceder meu desejo, porque você pode usar suas habilidades mais do que para si mesma e para os outros. Não apenas para sua irmã, mas também para o bem de seu parceiro. Eu sei que você é mais gentil do que qualquer outra pessoa, e diante de sua pátria queimada, você se culpa profundamente e continua chorando por mim e pelo povo. Eu sei, conheço seu poder imensurável, o reino da humanidade tem sido amigável com o rei das fadas que governa a floresta, mas isso não é apenas um símbolo de amizade, mas também um acordo secreto entre os dois lados para interferir um no outro. Mas o que os humanos mais temem é a magia do rei das fadas que resistiu à invasão de inúmeras pessoas e as intimidou com medo. Kim, cujo nome verdadeiro é Rei Elfo Alekun. Capítulo 73. O fogo queimou a floresta do rei das fadas, e o deus demônio foi morto por Ben. Por favor, coloque isso. Pegue as últimas sementes desta floresta. Encontre um lugar para plantá-las. Elaine abriu as palmas das mãos e entregou uma semente para Ben. Você pode plantar esse tipo de coisa sozinho. Ben abraçou Elaine tristemente, esperando que Elaine sobrevivesse. Ban, a floresta está ciente. A floresta sabe que você vai protegê-la, disse Elaine fracamente. Não me importa o que aconteça com a floresta, você tem que se segurar, Elaine. Nesse momento, Ben só conseguia chorar desamparadamente. Estou muito feliz. Você pode me dizer que eu vou fazer isso. Turma, me conte sobre isso. Elaine estendeu a mão para tocar o rosto de Ben novamente. Sim, Elaine. Mais cedo ou mais tarde, eu vou te levar. Antes que ele pudesse terminar de falar, a mão de Elaine pendia frouxamente. Escute-me. Foi o último pedido de Ben, mas Elaine não conseguiu mais ouvi-lo. Agora Elaine está naturalmente muito feliz em ouvir a promessa de Ben novamente, então Elaine naturalmente prestará muita atenção à situação no campo de batalha. Mas ela acredita que seu irmão pode proteger Ban.
Toda vez que Kim estalava o dedo, a lança rapidamente atacava Kina, que não tinha energia para atacar naquele momento. No entanto, se Kim realmente tem intenção assassina, então Kena ainda pode bloquear o ataque da lança espiritual. Kena tentou se aproximar de Kim, mas foi bloqueada por Jin toda vez que ele comandava a lança espiritual. Sob a pressão de Kim, Kina pulou em um cristal que estava extremamente alto e quando estava prestes a atingir Kina, que estava firme, Kina lançou uma rajada de chamas e jogou a lança para longe. Kina, que ocupa as alturas de comando, naturalmente não irá parar. Explosão suprema, um clarão de luz emanou da espada de Kina. E então dezenas de milhares de pequenas bolas de fogo foram disparadas na direção de Jin e dos outros, já que você não pode atingir combate corpo a corpo. Então um ataque de longo alcance super grande alcance, veja o que você faz. Os rostos de todos no chão estavam solenes, e Meliodas estava pronto para usar um contra-ataque total, mas Kim não entrou em pânico. A quinta forma da lança espiritual proliferar aumentar. Com a ordem de Jin, a lança espiritual se transformou diretamente em inúmeras e incontáveis pequenas pontas de lança. Com o estalar de dedos de Jin, inúmeras lanças espirituais correram em direção às bolas de fogo no céu. No segundo seguinte, os fogos de artifício explodiram, e apesar do perigo, o cenário ainda era lindo. Até Gina ficou chocada com a visão diante dela, mas antes que ela pudesse reagir, a aura assassina atrás dela lhe disse que o verdadeiro movimento assassino estava apenas começando agora. Com uma mão dourada, inúmeras lanças espirituais caíram do céu como chuva pesada, o que era realmente uma sensação visual de uma chuva de balas. A densa lança espiritual quebrou a pedra onde Kena pousou quase instantaneamente, e o destino de Kena pode ser imaginado. Parece que você está fazendo um grande alvoroço de novo. Assim que a batalha acabou, Hawk carregou Elizabeth de volta para a batalha. Vocês estão bem? Perguntou Elizabeth. Bem, todos estão bem. Meliodas respondeu. Ótimo. Kim se virou para olhar a multidão rindo e mostrou um sorriso que não via há muito tempo. No entanto, o que ele não esperava era que Kena ainda pudesse se levantar, e parecia que ele não podia subestimar cada paladino. Em um ataque tão próximo, mesmo se você tiver a proteção da lança espiritual, você não pode estar seguro, certo? Aproveitando a desatenção de Kim, Kena correu em direção a Kim e lançou uma explosão de chamas. Você quer dizer você, certo? Assim que o ataque de Kena estava prestes a atingir Kim, Meliodas dobrou o ataque com um contra-ataque completo. Ah não, toda essa reação. Kena, que havia perdido a cabeça depois de ser derrotada por Kim, estava apenas pensando em como bater forte em Kim, esquecendo completamente do contra-ataque completo de Meliodas. Com uma enorme chama explodindo, Gina desapareceu completamente na capital dos mortos. Capítulo 74. Uma enorme chama explodiu, e Diane rapidamente protegeu Elizabeth e Hawk com as mãos. Senhor Meliodas. Elizabeth gritou preocupada. O fôlego de Kena sumiu? Diane se perguntou. Temo que tenha sido o choque de agora que a trouxe de volta ao seu mundo original. Elaine estava mais uma vez na frente de Ben. Ao contrário de você que lutou com seu próprio corpo, parece que ela é apenas uma alma aqui. Elaine explicou à multidão. Ah, minhas orelhas. Hawk de repente percebeu que suas orelhas estavam brilhando, e as partes brilhantes estavam desaparecendo lentamente. Hawk. Eu também. O que é isso? É desconfortável. Elizabeth, que estava preocupada com Hawk, se viu na mesma condição, e um forte sentimento de desconforto surgiu do fundo do seu coração. Ok, então eu vou te deixar confortável. Meliodas, o velho pervertido, colocou a mão diretamente no peito de Elizabeth e começou a beliscá-lo. O que você está fazendo, capitão? Diane, que estava com ciúmes e tentando impedir Meliodas, de repente percebeu que seu corpo estava desaparecendo lentamente. A capital dos mortos começou a rejeitar seus irmãos que não deveriam estar aqui. Alan saiu nessa hora. É ótimo que você possa conhecer as pessoas que você quer. O menino sorriu e olhou para as pessoas que estavam prestes a desaparecer. Por que vocês estão aqui? Disse Ben, olhando para os irmãos com alguma confusão. Vocês são habitantes deste mundo em primeiro lugar? Kim parecia ter descoberto a verdade sobre o assunto. A comida está deliciosa, obrigado. Alan disse, olhando para Ben. Ben sorriu em resposta, ele estava começando a gostar um pouco do garotinho. É bom ver você, Ben. Elaine disse enquanto olhava para Ben desaparecendo. Adeus, Elaine. Esta é uma promessa de Ben para Elaine. Obrigado, irmão. Você guardou a classe para mim. Essa foi a última coisa que Elaine disse para Kim. Elaine. Kim, que inicialmente estava um pouco culpado por sua irmã, queria dizer mais algumas palavras depois de ouvir os agradecimentos de sua irmã, mas uma luz branca brilhou na frente dele e o cenário anterior retornou ao mundo real novamente. Quando Meliodas e Kena tiveram um confronto feroz, Marvin já havia entrado na verdadeira capital dos mortos. É realmente magnífico. Quem imaginaria que o mundo dos mortos seria tão próspero? Marvin não pôde deixar de admirar enquanto olhava para o interior da cidade dos mortos. Ao contrário da periferia externa, que só pode ser vista por meio de pensamentos fortes entre os mortos e os vivos,
Os espíritos dos mortos nas ruas aqui mantêm sua aparência anterior por meio do poder interior da cidade dos mortos. Então, eles estão vivendo de forma muito nutritiva, olhando para as várias instalações de entretenimento na lateral da rua, e até mesmo o centro de banho e a sala de xadrez e cartas perto do estilo arquitetônico moderno. Isso deixou Marvin um pouco confuso. Os edifícios aqui seriam muito vanguardistas? O que você está admirando? Quando Marvin estava atordoado, Ifrit se aproximou. Nada. Suas asas não ficarão muito visíveis aqui? Marvin olhou para os 2 pares de asas atrás de Ifrit e ficou um pouco confuso, afinal, como um clã de deusas. Parece que é realmente chamativo aqui na capital dos mortos. Você está se preocupando, professor. A cidade dos mortos não é apenas para humanos, mas também para as almas de gigantes, elfos, druidas e até deusas e demônios. A coisa mais notável aqui são as pessoas vivas, mas acho que você deve ser capaz de resolver bem esse problema, professor, certo? Ifrit explicou a Marvin. Estamos agora na área humana da Praça Central, e mais abaixo no centro estamos no coração da capital dos mortos. Além da Praça Central, a capital dos mortos também tem alojamentos para todas as raças, que também são divididos em 6 partes. Mas não há planos para visitá-los em seu itinerário hoje. Ifrit forneceu a Marvin as informações de sua investigação recente. De acordo com a tarefa que você nos designou, descobri que o lugar mais provável onde os deuses estão escondidos na capital dos mortos é o templo no centro da Praça Central. Ifrit liderou o caminho para Marvin na frente dele até o destino da viagem. Capítulo 75. Seguindo os passos de Ifrit, Marvin realmente chegou ao centro da Praça Central, onde não havia outros edifícios, apenas um enorme templo. Mestre, este é o templo dedicado ao Senhor dos Mortos, Arvin. Ifrit parou em uma estátua enorme no salão principal. Como a pessoa retratada na estátua está vestida com uma túnica solta, não é visível da superfície se é homem ou mulher, mulher ou homem. Entretanto, como há o poder da fé nesta estátua, isso prova que este chamado Senhor dos Mortos-Vivos deve existir, e esta estátua também está envolta em uma forte sensação de morte, o que apenas prova que esta estátua foi possuída por este Senhor dos Mortos-Vivos. Definitivamente não é fácil para uma pessoa ser capaz de controlar o mundo dos mortos-vivos, mesmo que ele não seja um deus. Sua força definitivamente não será menor do que a do Rei Deus Demônio e do Deus Supremo, e ainda mais forte do que os dois. Marvin olhou para a enorme estátua na frente dele e pensou. Tem mais alguma coisa aí? Perguntou Marvin, apontando para os corredores esquerdo e direito do templo. No lado esquerdo há uma fonte que dizem lavar os pecados de vidas passadas. E a da direita parece ser um lago sem fim, e como somente almas puras podem entrar nele. Ainda estou investigando qual é seu papel. Ifrit compartilhou todas as informações que encontrou com Marvin. Entendo, almas puras. Em outras palavras, somente almas que foram encharcadas na água da fonte da esquerda podem entrar? Parece que ela só pode ser usada para reencarnação. Marvin pensou por um momento e deu uma resposta afirmativa. Vamos, Ifrit. Agora que você decidiu que vai aproveitar a vida, me leve para encontrar um restaurante especializado para experimentar. Após confirmar que realmente existem alguns segredos neste mundo, Marvin parece estar um pouco relaxado, afinal, é melhor lidar com algumas coisas quando elas estão claras do que pensar sobre elas. Eu não tenho problema, mas você é o professor. Você parece ter sido condenado ao ostracismo pela cidade dos mortos, e parece que você não veio por conta própria. Ifrit apontou para a palma de Marvin que tinha começado a desaparecer e disse: TSK, não é o momento certo. Marvin olhou para si mesmo que estava prestes a desaparecer e ficou um pouco desamparado. Então vamos fazer isso primeiro, Ifrit. Você vai voltar para a torre do relógio depois de investigar, e eu irei ver os resultados das investigações de outras pessoas. Bom, professor. Com um flash de luz branca, Marvin também retornou ao vale de onde veio. É como se você estivesse de volta ao velho mundo. Quando Marvin voltou, os outros naturalmente voltaram com ele. Fiquei muito assustada. Diane ficou aliviada ao ver que estava bem. Vocês estão travando uma briga? Perguntou Marvin enquanto olhava para a multidão envergonhada. Ah, quem é essa? Olhando para Kina, que se esfaqueou no coração, Marvin não pôde deixar de admirar. É o paladino, que acabou de espancá-los na cidade dos mortos. Hawk declarou sem cerimônia a razão pela qual Meliodas estava tão envergonhado naquele momento. Entendo, ela se deixou entrar em um estado de animação suspensa para invadir a cidade dos mortos. Comparado ao espanto de Marvin, Meliodas estava obviamente mais preocupado com o porquê de ela ter feito isso. Em outras palavras, ela vai acordar aos poucos em um momento? Hawk ficou um pouco em pânico depois de ouvir a análise de Meliodas. Vamos correr, Elizabeth sugeriu. Mate-a agora. Uma resposta muito elegante. É muito selvagem, vamos petrificá-la. Kim também veio para participar da diversão. Marvin, seus métodos parecem ser bastante bárbaros. Não, deixe-a comigo. Meliodas disse muito sério. Capítulo 76. Acorde. Acorde, meu bom filho.
Keina foi acordada por um chamado de sua voz. Você é Elbron King. Keina, que voltou a si, viu claramente a pessoa à sua frente. Elbron, eu sei que esse cara é um cardeal sob o comando do paladino. Você é uma gafe, Keina. Parece que é muito cedo para você lutar contra os 7 pecados capitais de frente? Pô, o que há de errado com seu rosto? Vendo o rosto de Keina naquele momento, Elbron quase não conseguiu evitar rir. Ainda assim, está tudo bem. Elbron comentou brevemente sobre a expressão travessa no rosto de Keina que foi pintada por Meliodas neste momento, embora não fosse a mesma, mas parecia não ter nenhum senso de desobediência. Depois de resolver o assunto de Keina, Marvin e os outros estão se reunindo perto do rio para fazer um churrasco. Quanto ao churrasco, naturalmente é o tipo de Hawk. Mas o comedor mais feliz tem que ser Hawk. Enquanto esse cara for comida, mesmo que ele seja da mesma raça, ele não mostrará misericórdia. No entanto, comer apenas carne de porco não é nutricionalmente equilibrado, então naturalmente há outros alimentos. Por exemplo, Diane estava segurando um peixe grande que ela mesma havia grelhado naquele momento. Venha, capitão, a refeição está pronta, abra a boca. Diane entregou o peixe, que era tão grande quanto Meliodas, para Meliodas. Está tudo dito, isso não pode ser comido. Olhando para a cor do peixe, Meliodas recusou sem hesitar. Eu disse, Diane, seu ferimento está realmente bem? Kim está realmente preocupada com esse cara. O ferimento de Diane não é sério, ela apenas fingiu estar gravemente ferida para ser coquete com Meliodas. Hein? Diane, que foi nomeada de repente, estava obviamente um pouco em pânico, apenas para ver seus olhos vagando, e ela cobriu o rosto com um peixe e respondeu a Jin, não, está tudo bem. Estúpida, ela obviamente fingiu estar ferida porque queria que o comandante do regimento se importasse com ela. Ben não hesitou em dizer a verdade. Diane não é esse tipo de pessoa. Kim olhou para Ben com um olhar de convicção, sem se importar em ver que Diane atrás dele tinha uma expressão fraca. Ei, vocês dois se acalmem. Meliodas interrompeu a vontade de Ben e Kim de continuar discutindo. De qualquer forma, não tive tempo de perguntar qual é essa relação com o líder do regimento. Kim estava um pouco preocupada com a declaração anterior de Elizabeth de que ela estava viajando com Meliodas. Marvin, você não me pergunta? Conte-o como meu amante. Meliodas correu atrás de Elizabeth e esfregou os seios dela enquanto dizia a Kim, sua expressão extremamente obscena. Não, Elizabeth negou com justiça. Vai ser tocante, não é? Meliodas mudou de posição dessa vez, pegando a mão de Elizabeth e tocando-a em volta do peito. Senhora Meliodas, isso. Espere. Elizabeth estava tímida demais para falar por causa das bobagens de Meliodas. Kim olhou para Meliodas com uma expressão confusa. Ela é a princesa do reino, e parece ser a terceira princesa. Desta vez, Meliodas finalmente apresentou a identidade de Elizabeth de uma forma séria. Sim, Elizabeth ficou aliviada ao ver que Meliodas não estava brincando. Masculino. Sua Alteza Real Princesa, porque você não disse isso antes. Quando ele ouviu que era uma princesa, Kim entrou em pânico um pouco. Sabe, ela é uma princesa, vou me vestir assim, hein? Então Jin soltou um som parecido com prisão de ventre. Não, na verdade. Elizabeth ouviu um baque antes que pudesse terminar de falar. Com uma baforada de fumaça branca, um tio gordo e oleoso, vestido com uma fantasia deslumbrante, apareceu de repente. Ben ficou chocado e esguichou toda a cerveja da boca.